Oi pessoal, tudo bem? Primeira coisa, peço desculpa pela demora nessa aula, eu pretendia mandar antes, mas eu tive que regravar porque eu tive problema com o áudio, né? Então tô fazendo aqui de última hora, eu só percebi depois. Outro ponto, eu tinha falado da gente fazer um plantão de dúvidas essa semana. Por quê? Porque eu achei que a gente voltaria semana que vem, na terça-feira, na quarta no máximo. Mas a gente só vai voltar para a escola mesmo presencial na quinta-feira. Então, o que eu vou fazer? A gente vai ter um plantão de dúvidas, só que seguindo o horário de aula, tá? Então, vamos lá, vamos supor que alguém da 313 tenha dúvida. Eu vou deixar o link de uma live de segunda-feira, tá? E aí vocês vão entrar no horário da segunda aula, beleza? Para tirar dúvidas. Ah, professora, não vou conseguir, a gente tem aula na quarta, a gente ainda vai estar online, mas eu não vou conseguir tirar dúvidas, porque quarta tem dentista 3 da tarde. Então, vocês entrem na live de outra turma, de terceiro ano, tá? Para tirar dúvida, ok? Mas aí, cada dia eu mando pro líder o link da live do dia e eu fico a tarde toda tirando dúvida, tá? Em relação à presença desse dia, eu ainda vou ver como vou fazer, mas eu converso com o líder também. Então, semana que vem, vocês já sabem. Outro ponto, eu sei que tem bastante gente que não está assistindo as aulas, né? Só estão copiando os slides. Então, por causa disso, eu não vou mandar os slides para vocês, tá? Não por enquanto. E outra coisa, quem não tem condição, quem não tem internet em casa e tal, são poucos casos e a gente sabe disso. A gente sabe desses casos, tá? E a minha ideia é voltar para a escola, eu não vou reexplicar tudo isso, tá, pessoal? A gente vai tirar dúvidas, vocês vão ir tirando dúvidas, mas a gente já vai para o trabalho bimestral. Então, quem não assistiu essas aulas, bom, pelo menos vai ficar disponível, vocês vão poder assistir depois. Mas os líderes que estiverem assistindo, os colegas que estiverem assistindo essa aula, por favor, avise os demais, belezinha? Agora vamos para a aula de hoje. Eu acho que vai ser uma aula um pouco mais rápida, que é uma aula meio para tirar algumas dúvidas que ficou das outras aulas, pelo que eu percebi, e aprofundar no principal tema, né, do bimestre, que é os movimentos sociais. Já que é a partir dos movimentos sociais que a gente consegue ter as conquistas democráticas, né? Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Vocês já sabem, copiar tudo, ter no caderno para valer presença, tirar foto e me mandar aqui no Classroom, tá? Ou pelo e-mail. Então, vamos lá. Movimentos sociais, tá? Então, o que são os movimentos sociais? A gente já viu um pouco semana passada, mas retomando, vão ser ações coletivas organizadas por atores políticos da sociedade civil de um lugar, ou seja, das pessoas de um lugar, dos cidadãos de um lugar. Eles vão se organizar em torno de uma causa, em torno de um problema específico e vão reivindicar melhorias para aquele tema, tá? Primeira coisa, é preciso diferenciar movimento social de outras coisas, como ONGs, tá? Movimento social é uma coisa, ONG e institutos são outras coisas, tá? Primeiro que ONGs são organizações não governamentais, que são, né, e são instituições criadas sem ajuda do governo e não tem nenhum tipo de vínculo com o governo, tá? Geralmente, o dinheiro usado para as ações de uma ONG ou de uma instituição específica é arrecadado por meio de doações ou algum tipo de produto que é vendido e o dinheiro é revertido para essas ações sociais e não tem fim lucrativo. Então, se você tem alguma ONG, se a gente vê alguma ONG, alguma instituição que
realiza algum tipo de trabalho, de mentoria ou vende algum tipo de produto, todo esse dinheiro ele é voltado para pagar as despesas da instituição ou da ONG e não para gerar lucro, tá? Então a ideia daquele lugar é que não gere lucro. Eu acho que foi a Sabrina que veio me perguntar se poderia colocar como movimento social os pirilampos, né? Aí eu falei que não. Por quê? Porque os pirilampos se enquadram em ONG e instituições. É um grupo de pessoas, eles estão juntos ali como voluntários, tá? Então, há alguns que trabalham no instituto mesmo e outros que só se voluntariam, ou seja, não ganham dinheiro para participar do Pirilampos e realizam alguns trabalhos sociais. Então, tá tendo o preparatório do Enem, né? Que eu não sei se eles cobram alguma coisa de vocês, mas acredito que se cobrar é um preço mínimo. Eles também atuam em abrigos, em algumas vezes em hospitais, tudo mais. Então, tudo isso é uma organização, mas não é um movimento social. Por qual motivo? Eles não estão propondo soluções que vão na raiz do problema, tá? Então, eles não estão propondo soluções permanentes. Eles estão só fazendo algumas ações que vão resolver os sintomas naquele momento. Por exemplo, se acontece algo na cidade e se percebe que muita gente... Mas eu vou sair, só para ficar melhor, vou sair do Pirilampos em si, né, do exemplo da instituição, e vamos pensar em qualquer outra ONG ou instituição, tá? É comum, não sei aqui em Roraima, mas é comum em outros estados que tenham ONGs que distribuam marmitas, refeições para pessoas em situação de rua, né? É o que popularmente a gente chama de morador de rua. Vejam, quando a ONG faz isso, ela está resolvendo o problema da população de rua? Não, ela só está resolvendo um sintoma desse problema, que é o que? Essas pessoas passam fome, muitas vezes. Então elas vão oferecer alimento. Mas isso não resolve o problema de situação de rua. O que resolveria o problema das pessoas em situação de rua? Lutar por programas sociais de mais emprego, de inclusão social, de tratamento para vício em drogas, para o aumento de casas, né? Aumentar a possibilidade de compra de casa por um preço mais barato, ou até mesmo fazer um programa de aluguel social, onde se tem um aluguel mais baixo, e assim por diante, porque há milhares de motivos que levam uma pessoa a viver na rua, tá? Então vejam, as ONGs e as instituições, elas não vão na raiz do problema, elas vão lidar com os sintomas de um problema social, mas é algo imediato, né? E eu não tô falando que isso é ruim, tá, gente? Isso é algo legal também. Então, se a gente tem um problema que não pode ser resolvido imediatamente, você tentar lidar com os sintomas desse problema é legal também, né? Então, por exemplo, quando a pessoa está com uma crise, uma gripe, né? A pessoa está com gripe, você vai deixar a pessoa morrer, mesmo sabendo que a gripe é um vírus, então você tem que esperar o vírus agir no organismo e depois de 2 semanas passa? Não, você vai tratar os sintomas da gripe para a pessoa passar por esse momento de gripe da melhor maneira possível. É um pouco nesse sentido que as ONGs e as instituições atuam, tá? Apesar disso, os movimentos sociais são coisas diferentes. Muitas vezes eles podem atuar junto, tá? Se unir por algum evento específico, mas os movimentos sociais têm essa característica de tentar ir na raiz do problema, criar leis, políticas, pautar que o problema seja resolvido de uma vez e não só temporariamente, tá, pessoal? Próxima questão. Alguns de vocês confundiram a ONU com movimentos sociais, tá? Isso é normal. Por quê? Porque naquela aula eu falei muito da ONU e depois falei dos movimentos sociais, e eu acho que em algum momento eu deixei entender que eram coisas muito próximas ou muito parecidas. A ONU não é um movimento social. Por quê? A ONU é uma instituição política.
Lembra que eu falei que movimentos sociais não estão ligados a instituições? A ONU é uma instituição política formada por vários países, tá? Então, a ONU é a Organização das Nações Unidas, ou simplesmente Nações Unidas, é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. Então, a ONU em si, tá? Ela é uma organização que junta todos os países que fazem parte delas. Então, na ONU vai ter o Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Inglaterra, França, África do Sul, Gana, China e assim vai um monte de países. Há países que não fazem parte da ONU, tá? Mas eu não... Bom, eu não sei falar nesse momento quais são certinho, até porque tem 100 e poucos países no mundo, se eu não me engano, ou 80 e poucos. Enfim, tem muitos países no mundo, tá? A ONU em si, então, ela é uma organização, uma instituição internacional, onde vários países fazem parte, tá? A ONU é que vai publicar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Os movimentos sociais, eles buscam que esse direito seja efetivado, mas eles não são a ONU, e nem a ONU é um movimento social, ok? Daqui para frente eu vou dar exemplos de movimentos sociais e abordar brevemente a característica de cada um. Por quê? Porque a minha intenção é que vocês me falem muito mais dos movimentos sociais do que eu mesma, tá? E aí, aqui eu vou falar dos principais movimentos sociais, eu vou pular um pouquinho para discutir um pouco sobre isso, tá? Primeira coisa é a atividade, o que vai contar presença para essa aula, vocês já sabem, que é copiar esse conteúdo no caderno, beleza? E aqui é a questão do trabalho bimestral. A ideia é que a gente discuta isso na próxima semana, tá? Então, eu vou deixar a ideia aqui para vocês e na próxima semana, as dúvidas, vocês podem vir conversar comigo, falar o que vocês acham, se é viável, se não é viável, a gente vai negociando o que a gente faz. Porque qual é a minha ideia? Realizar seminários, apresentações, tá? Em que vocês vão me trazer um movimento social específico e apresentar ele. Qual a motivação, quais a principal causa, qual o problema que eles estão tentando relacionar, qual é a vertente, e assim por diante, tá? E aí eu posso ir explicando isso melhor durante a explicação dos movimentos sociais, tá? Então vamos lá, para os principais movimentos sociais. Eu coloquei os principais aqui, mas eu já começo pedindo desculpa, que eu esqueci de um fundamental, que é o movimento estudantil. Inclusive eu fiz parte do movimento estudantil quando estava na universidade. E assim, o movimento estudantil é fundamental. E aí eu vou colocar ele como opção também para vocês escolherem. Porque, mais uma vez, trabalho bimestral em grupo, tá? Então, a ideia é que vocês me apresentem, vocês não vão me entregar nada escrito, vocês vão apresentar. Então, vocês fazem um grupo sobre um tema lá, a gente divide vocês e vocês me apresentam, tá? E aí, a gente vai conversando melhor como tudo isso vai funcionar. Então, vamos lá. Movimentos feministas. Coloquei como um dos principais movimentos. Eu coloquei como primeiro, mas aqui não tem um melhor que o outro, ou um que é mais importante que o outro, tá? Foi só os que eu fui lembrando mesmo, por isso essa ordem. Prestem bem atenção. Movimentos feministas, tá? Porque não existe só um movimento feminista. Movimento tipo, uma mulher falou por todas as mulheres. Isso não existe nos movimentos sociais, ok? Não à toa eu coloquei, há diferentes vertentes dentro dele, tá? Porque há reivindicações diferentes. Então, antes de mais nada, o movimento feminista como um todo, ele vai se pautar em discussões científicas, porque isso é importante. Lembra que eu falei que existe o movimento feminista, que é um movimento social, e o feminismo, que é uma teoria científica? Então,
o movimento social se baseia no feminismo teoria científica. E que teorias são essas? Basicamente, são teorias científicas que vão falar, olha, o que vocês escreveram até aqui sobre o corpo feminino não é verdade. Na verdade, as novas teorias científicas, que é as pesquisas que a gente faz, comprovam que o que vocês falaram sobre mulheres até então era errado em algum momento. E aí, isso pode ser sobre muitos assuntos. Há uma discussão muito forte, principalmente até o século XVIII, há uma produção científica até o século XVIII que buscou criar teorias para comprovar que mulheres eram seres humanos menos evoluídos que os homens, tá? E aí, nessas teorias científicas entram mulheres, pessoas com deficiência e pessoas racializadas, ou seja, negros, indígenas ou asiáticos, pessoas de origem asiática, tá? Então há todo um movimento científico ali no século XVIII, que hoje em dia a gente conhece como racismo científico ou darwinismo social ou até mesmo evolucionismo social, que foram teorias científicas em todas as áreas, seja geografia, biologia, sociologia, antropologia, que eles buscavam, de certa forma, comprovar que haviam seres humanos mais evoluídos que outros. Inclusive, é nesse contexto que vai nascer a ideia de raça, tá? Que existiriam raças humanas, mas a gente já entra aí. Nessa questão, o movimento feminista, ele surge cientificamente para comprovar cientificamente que isso tudo era mentira. Porque, vamos lá, a ciência é nada mais que o quê? Você ir rediscutindo os resultados. Eu faço uma pesquisa, eu descubro que o resultado disso é X. Só que aí alguém faz uma pesquisa e vê, não, ó, tá, em tal momento você errou tal cálculo, ou você errou tal discussão, e na verdade o resultado seria esse. E assim vai se dando a ciência. Você está sempre questionando as verdades existentes. E é nesse sentido que surge um movimento feminista para questionar esses resultados científicos, biológicos, geográficos que sejam, sobre a inferioridade feminina. Junto disso, nasce também um movimento feminista político, né, de cientistas políticas, falando que a desigualdade entre homens e mulheres em uma sociedade, ela ocorre porque se construiu o sistema social de uma forma para que os homens fossem dominantes e excluir as mulheres dos espaços públicos. Então, aquela ideia de que a mulher deve ficar em casa e o homem é que tem que cuidar, tem que sair para trabalhar, tem que trazer o dinheiro para casa, tudo isso vinha do senso comum, ou seja, do conhecimento popular, mas também tinham teorias científicas tentando comprovar isso, tá? E aí os movimentos feministas, eles vêm para tentar barrar essas ideias, para falar, olha, o que vocês estão escrevendo nada mais é que preconceito, nada mais é uma teoria feita porque vocês estão sendo dominantes. E por que eu digo isso? Porque até o século XVIII, XIX, quem tinha acesso à ciência majoritariamente? Homens brancos, ou europeus, ou dos Estados Unidos. Então, toda a teoria científica era construída sob o olhar dessas pessoas. E isso influencia, tá? Porque é algo muito presente na sociologia, pelo menos, né? Acredito que vocês devem ver um pouco isso em filosofia, geografia e história, que é a pessoa que está criando a teoria científica, ela não é neutra, tá? Teoricamente, vocês veem isso no primeiro ano, quando vocês estudam Max Weber. Ninguém é neutro. Neutro é sabão, tá? Então, não existe essa ideia de que a pessoa não tem um posicionamento político, ou quando você vai fazer um estudo, você consegue simplesmente deixar todos os seus preconceitos de lado e olhar da forma mais, assim, fechada possível. Isso não acontece, principalmente nas ciências humanas.
toda a construção científica das ciências humanas, a opinião do autor, no fundo, ela está presente. Só que a gente tem todo um trabalho, né, a gente enquanto cientista social, cientista humano, de tentar ao máximo ter um olhar científico e deixar nossas percepções pessoais de lado para se pautar nas percepções científicas, ok? Mas ainda assim, quando você escolhe o seu objeto de estudo, isso é uma escolha pessoal. Quando você escolhe a metodologia que você vai usar para estudar alguma coisa, isso é uma escolha pessoal. Isso acaba impactando nos resultados da sua pesquisa, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para vocês. A gente tem um autor no Brasil chamado Gilberto Freire, tá? Que ele escreve um livro chamado Casa Grande e Senzala. Esse é uma obra muito importante para a história e para o pensamento social brasileiro, tá? Toda a ciência humana desenvolvida no Brasil, por algum momento, passa por esse livro. Por quê? O Gilberto Freire, ele vai ser o primeiro autor no Brasil que ele vai falar o seguinte: pessoas negras e pessoas indígenas foram fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Pra gente, hoje em dia, isso parece algo óbvio. Parece um absurdo um cientista ter que escrever isso, né? Mas, pra época, era revolucionário, porque a gente tinha todo o movimento de higienistas, né? Com teorias científicas racistas que diziam que negros e indígenas, eles eram inferiores e isso era por causa da raça deles e que existiria uma raça humana. Então, vejam só, o Gilberto Freire, ele foi importantíssimo porque ele foi o primeiro a falar: gente, essas teorias são baboseira, tá? O que vocês estão falando é uma grande mentira. Se não fosse a mão de obra desses povos, o Brasil não seria o que é hoje. E, além disso, há uma construção fundamental deles na cultura brasileira. Ok, muito maneiro o que ele falou, não é? Eu também acho. Só que ele vai falar de uma perspectiva muito ruim, tá? Ele escreve um negócio muito legal, mas como ele escreve da perspectiva de um homem branco, Gilberto Freire era um homem branco, e ele era herdeiro de grandes fazendeiros, então a família dele foi escravocrata. Ele olha para a história com um olhar ameno. Não à toa ele escreve isso, mas também vários trechos desse livro, Casa Grande e Senzala, ele dá a entender na escrita dele que a dominação escravista no Brasil não foi violenta, ou não foi tão violenta quanto a gente imagina. Por quê? Porque, querendo ou não, por mais que ele se afastasse das opiniões pessoais dele, para ter um olhar científico, o lugar social que ele ocupa fazia com que algumas coisas ele não conseguisse se desfazer, algumas ideias ele não conseguisse se desfazer. E por que eu estou falando disso? Porque toda a ciência tem uma pessoa por trás e essa pessoa não é isenta de cometer erros. E por isso que a ciência existe, para várias pessoas discutirem um ponto em comum e todas juntas nesse movimento de questionamento buscar soluções cada vez melhores. Isso seja nas ciências naturais ou nas chamadas ciências duras, né, que é biologia, física e química, ou até mesmo nas ciências humanas, tá? Voltando aqui para o movimento feminista. Então, o movimento feminista, no geral, vai discutir e pautar o quê? A igualdade de gênero ou a equidade entre os gêneros, que é o quê? Uma solução que traga uma igualdade, né? Então, vamos lá. Não sei se vocês já viram aquela imagem que tem um caixotezinho no como que é? Pera, vou pesquisar aqui. Já volto. Oi, pessoal, tô voltando. Então, que eu tava falando sobre igualdade e equidade. Por que há essa discussão dentro do feminismo? Porque
uma igualdade pensada dessa forma aqui, ó. Então eu vou garantir o mesmo para todo mundo. Só que as pessoas têm necessidades diferentes, né? Então, ó, um caixote pro primeiro cara, ele tem uma visão ainda melhor. O caixote para esse menino, ele consegue ter uma visão um pouco mais confortável, mas um caixotinho só para esse que é menorzinho não faz diferença. Então, a equidade seria essa ideia que diferencia igualdade e equidade. Então, você vai garantir que todo mundo tenha as mesmas condições. Vejam que está todo mundo com a cabecinha no mesmo nível. Então, todo mundo tem as mesmas condições, né? Então, por causa disso, pessoas diferentes têm necessidades diferentes e as soluções seriam diferentes para os seus problemas, tá? Então, é nesse sentido que o movimento feminista vai buscar equidade e igualdade, tá? Então, tentar trazer essa perspectiva em relação a todos os gêneros, tá? Homem, mulher e diversos outros gêneros que uma pessoa possa se identificar, beleza? Vamos para o próximo, que seriam os movimentos negros. Por quê? Aqui entra novamente, uma pessoa negra vai representar o que todas as pessoas negras pensam? Não, tá? Não, vou voltar aqui rapidinho no movimento feminista. Então, quando a gente vai falar do movimento feminista, a gente vai ter os feminismos liberais, tá? Que são os feminismos que tem um posicionamento político liberal, né, econômico. Então, a gente vai ter os movimentos feministas comunistas, a gente vai ter os movimentos feministas negros, a gente vai ter os movimentos feministas de mulheres lésbicas, mulheres transexuais, e assim por diante, tá? Então, vai ter diferentes reivindicações dentro de um mesmo movimento, aí vai ter diferentes grupos dentro de um mesmo movimento. Isso também vale para o movimento negro, tá? Ou para os movimentos. E aí, a gente tem diferentes vertentes que vão pensar nessas diferentes condições sociais das pessoas negras, né? Então, para algumas pessoas negras é fundamental você pautar os problemas trazidos pelo racismo, mas também os problemas trazidos pela pobreza, porque uma pessoa negra e pobre. Mas, por exemplo, o Will Smith nos Estados Unidos, ele é super rico, talvez não interesse a ele pautar os problemas da pobreza, mas o racismo ainda vai existir na vida dele, tá? Então, é nesse sentido que existem vários movimentos negros. A outra perspectiva também é um movimento negro não necessariamente vai tratar da homofobia, porque algumas pessoas negras vão ser homofóbicas, né? Ou algumas pessoas que estão dentro do movimento antirracista não vão achar que a discussão em torno de gênero, né, ou até mesmo sexualidade é algo importante. Então, nesse sentido que eu falo que há um movimento negro e há várias vertentes dentro dele. Por isso que na outra aula eu falei, por exemplo, que é um movimento de mulheres e um movimento feminista. Então, aqui no movimento negro a gente também pensa nessa pluralidade. Então, há vários movimentos negros, ok? E aqui, a pauta principal que vai percorrer qualquer movimento que seja, é a busca por reparação histórica das desigualdades instauradas pelos sistemas racistas, tá? E aqui é importantíssimo eu falar o que é o racismo, tá? E, por exemplo, porque não existe racismo reverso. Racismo vem da ideia de que um sistema social ele foi construído em cima de ideias que beneficiam pessoas brancas e não beneficiam pessoas negras, tá? Então, aqui eu vou usar só de exemplo o Brasil. A gente, enquanto país, né, enquanto Brasil, nasceu lá em 1500. E de 1500 até 1888, o Brasil viveu em um sistema escravocrata, né? Até eu acho que foi um pouquinho antes ainda, a abolição, não tenho certeza agora. Mas por todo esse tempo, a gente viveu em um sistema escravocrata. Ou seja, as pessoas negras literalmente não eram
entendidas como pessoas, né? Elas eram entendidas como inferiores. E essa forma de pensar traz consequências até hoje no nosso pensamento. Mesmo que eu, enquanto uma pessoa branca, que nasceu em 1996, nunca tive eu não vim de uma família que teve escravos, nada do tipo. Eu ainda acabo me beneficiando pelo fato de ter nascido branca, né? Porque as pessoas, quando eu vou procurar um emprego, quando eu vou fazer uma compra, qualquer coisa, elas vão ter um outro olhar sobre mim porque eu sou uma pessoa branca. E sobre as pessoas negras, o olhar é um olhar muitas vezes preconceituoso. Então, há um sistema social que perpetua as ideias de que pessoas negras são inferiores, tá? Ou que, por exemplo, as pessoas negras são naturalmente alguma coisa, né? Lembra quando eu fiz aquela dinâmica com vocês? Em algumas salas eu fiz a seguinte pergunta. Você concorda que uma pessoa negra ela é naturalmente mais forte? Muitos concordaram. Mas quando eu estou falando que uma pessoa negra ela é naturalmente mais forte, ou seja, não importa quem seja, se a pessoa negra nasceu, mesmo que ela não faça academia, ela vai ser mais forte que uma pessoa branca. Essa é uma ideia pautada, lembra por aquele racismo científico, de que, por exemplo, é por isso que pessoas negras deveriam ser escravizadas, porque elas são mais fortes e elas aguentam mais o trabalho. Enquanto pessoas indígenas seriam preguiçosas. Essa ideia de que uma pessoa negra sempre vai ser mais forte, que ela sente menos dor, ou até mesmo que emocionalmente ela é uma pessoa não tão sentimental, não tão sensível, vem desse tipo de discussão lá do século XVIII. Então vejam, são ideias que são perpetuadas até hoje. Então, se até hoje essas ideias são perpetuadas, ainda há um sistema racista. Mesmo que esse sistema racista não esteja na lei. A lei, inclusive, diz o contrário disso. Mas as ideias ainda existem na sociedade, tá? Então, por isso que não é possível existir racismo reverso, racismo contra pessoas brancas. Por quê? Porque todo o sistema social que a gente tem, ele é construído para privilegiar pessoas brancas, tá? O máximo que você pode chamar um preconceito contra a pessoa branca, assim, é preconceito, é bullying, mas nunca vai ser racismo, tá? Isso vale, aqui eu tô falando para o movimento negro, mas também tem o movimento indígena, que são vários, que vão se pautar também na busca de reparação histórica, instaurados por um sistema racista, tá? E também pela posse indevida das suas terras, né? Porque o racismo, geralmente a gente liga muito a ideia a pessoas negras, mas o racismo também ele é usado contra pessoas indígenas, né? Tanto no exemplo que eu já dei aqui, e também contra pessoas asiáticas, né? Essa ideia de que o asiático é sempre muito inteligente é uma ideia racista, tá? Ou a ideia de que, por exemplo, só porque é um homem asiático, ele sempre vai ser mais tímido, vai ser mais amoroso, vai ser mais educado, ou não vai ser uma pessoa violenta. Isso também são ideias racistas. Mas, obviamente, são ideias um pouco menos violentas ou entendidas de forma menos violenta do que agressões contra pessoas negras. Mas aí há discussões que a gente pode aprofundar mais pra frente, se vocês tiverem interesse, tá? Vamos para o próximo movimento que eu coloquei aqui, o movimento LGBTQIA+, tá? E aí a sigla, bom, vocês sabem, muda bastante, mas vou usar essa mesmo, tá? Há quem diga agora de LGBTQIAP+, QIAP, NB e tudo mais, tá? Mas vamos ficar nessa. Movimento LGBTQIA+, assim como os outros, tem muita vertente dentro do movimento, tá? Por quê? Vamos começar. O que é essa sigla? Então, L de mulheres lésbicas, G de homens gays
bi de pessoas bissexuais, o que é lésbica, mulheres que gostam somente de mulheres, se relacionam amorosamente, afetivamente. G, homens que se relacionam afetivamente, sexualmente, somente com homens. Bissexual, uma pessoa que se relaciona com pessoas sem se importar com o gênero delas. Então, pode gostar de homens, mulheres ou pessoas de outros gêneros. T, referente a pessoas transexuais, né? Então, que de alguma forma a pessoa não se identifica com o gênero que ela nasceu, tá? E aí pode ser entendida como uma pessoa trans. Geralmente, né, pelas discussões que eu ando vendo, até porque essa é uma área que eu pesquiso, né, enquanto cientista, pessoas não binárias também são pessoas trans, tá? Então, o que é uma pessoa não binária? A pessoa não se considera nem homem e nem mulher. Então, ela não se sente necessariamente nenhum nem outro, né? Ela não se identifica com o que a gente entende como homem e como mulher. E ela também se enquadraria como trans, tá? Bom, já chego nisso. O que seria de queer? Queer é um termo que veio do inglês, e queer em inglês significa estranho. E eu acho que também as pessoas não binárias entrariam aqui muito bem, tá? Que é o quê? Aquela pessoa esquisita. Mas o esquisito quando a gente fala de gênero e sexualidade. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que quando vocês me veem, a maioria de vocês questionam a minha sexualidade. Eu não preciso nem falar nada. Quando vocês me olham, geralmente vocês pensam, nossa, será que ela é lésbica? Será que ela... Não, ela não fica com... Ela não fica com homem e tal, não sei o quê. Por que eu falo isso? Porque eu sei que isso realmente acontece. Quando meu marido veio trabalhar aqui no Monteiro Lobato, muitos de vocês descobriram que eu tinha um marido, era casada com um cara, e aí vocês ficaram, oh meu Deus, a professora é casada com um homem, nossa. Então, esse tipo de coisa enquadra as pessoas como queer. Apesar de não ser um termo usado aqui no Brasil, não muito, ele entra por causa dessa ideia da internacionalização do movimento, tá? Geralmente, os termos usados aqui do Brasil, que seriam equivalentes a queer, é aqueles termos que a gente considera como xingamento, tipo sapa, entendeu? Bom, esses termos bem violentos. Eu não quero ficar repetindo eles aqui, porque pode acabar sendo sensível para alguém, tá? Mas são esses termos que muitas vezes a gente entende como xingamentos aqui no Brasil. O I são pessoas relativa a pessoas intersexo, que é o quê? Algumas pessoas ao nascer não têm o gênero definido de acordo com a sua genitália. Por quê? Porque há algum tipo de deformação com a genitália. Ou ela não vem totalmente uma vagina, ou ela não vem totalmente um pênis desenvolvido. Vocês podem encher o saco do professor de biologia que ele vai saber explicar mais. Que é uma pessoa, biologicamente, ela não veio com uma genitália ou os hormônios totalmente definidos no que se entende como macho humano e fêmea humana, tá? Há pessoas, o A aqui também é sobre pessoas assexuais. O que é a sexualidade? É aquela pessoa que ela não tem interesse romântico e sexual em alguém, ou o interesse romântico e sexual que ela desenvolve tem condições muito específicas, tá? E aí vai as diversas letras. Então, como eu já falei, dentro do movimento há diversas vertentes. Por quê? Uma mulher lésbica, ela vai ter problemas com a sexualidade muito diferente do que um homem gay ou que uma mulher trans, um homem trans. Então, há reivindicações muito específicas, né? Então, as pessoas trans,
tem uma discussão muito forte em torno do reconhecimento do seu gênero, a possibilidade de conseguir emprego, então a ampliação do mercado de trabalho para essas pessoas. Tem a questão muito forte ligada à prostituição, principalmente as mulheres trans, travestis. Então, isso entra numa pauta que muitas vezes mulheres lésbicas não têm. Por quê? Porque as mulheres lésbicas geralmente têm reivindicações muito mais em torno da violência de gênero que elas sofrem, estupros corretivos, né? O que é estupro corretivo? Quando uma mulher é estuprada com a ideia com o argumento de que ela só é lésbica ou ela só se relaciona com mulheres porque ela nunca experimentou um órgão masculino. Então, esse é um tipo de violência que acontece com mulheres bissexuais e mulheres lésbicas, que não acontece com homens gays, porque a vivência dessas pessoas são totalmente diferentes, tá? Mas as pautas que giram em torno desses movimentos focam principalmente na não discriminação, seja sexual ou de gênero. Então, mesmo que duas mulheres ou dois homens se amem, se relacionem, isso não significa que eles são inferiores que outras pessoas ou que eles não poderiam se casar, né? Até porque o casamento ele garante direitos, né, para o parceiro. Casamento no papel, né? Garante direitos para o meu parceiro em caso de morte, a pessoa poder herdar e esse tipo de coisa, tá? Há uma luta também pela garantia da sobrevivência, tá? Não que mulheres e pessoas negras não lutem por isso muitas vezes, porque também passam por esse tipo de problema, mas isso é muito mais forte no movimento LGBT, né? É uma pauta bem recorrente também. Bom, enfim, é isso, né? E há também uma reivindicação da não patologização, que é o quê? Ser lésbica não é doença, ser gay não é doença, ser transexual não é uma doença. Então, não deve existir nos manuais de medicina enquanto doença, tá? Em algum momento, eu espero que vocês já tenham ouvido falar que não é correto falar homossexualismo, porque o ismo é de doença, né? Então, geralmente, quando tem um ismo no final da palavra, se refere a uma doença. Esse termo vem da época em que se tira atração sexual por uma pessoa do mesmo gênero, era considerado uma doença, uma enfermidade, as pessoas achavam que era algum tipo de doença psiquiátrica, né? Então, hoje em dia, a gente fala homossexualidade porque tem a ver com a prática de vida, com preferências e não com uma doença em si. Então, por isso há esses termos diferentes e a reivindicação da não patologização. A última das letrinhas aqui a sair dos termos de deixar de ser doença é a bissexualidade e a transexualidade, tá? Que elas eram consideradas doença até ali meados de 2010, ok? Fechado agora o movimento LGBT, vamos para o último que eu trouxe aqui para vocês, que são os movimentos trabalhistas, tá? Assim como antes, há diversas vertentes. A pauta principal do movimento trabalhista é referente aos direitos trabalhistas das diversas categorias. Então, professores lutando pelos direitos dos professores e tal. Mas, no geral, a gente pode pensar nos movimentos trabalhistas como aqueles movimentos que garantiram para a gente, por exemplo, férias remuneradas, né? No Brasil. Isso é muito importante. Então, nem sempre a gente trabalhava por 12 meses e tinha direito a um mês de descanso. Até muito tempo você trabalhava e se você não tinha direito a parar um mês. Você quer tirar férias? Bom, você fica por sua conta e risco, depois que você voltar, talvez tenha sua vaga de trabalho aqui ou talvez a gente tenha colocado outra pessoa no seu lugar. Azar o seu, tá? Folga remunerada também é um direito
conquistado pelos movimentos trabalhistas, principalmente os movimentos trabalhistas socialistas, né? Que é a ideia de que o sábado e domingo, nas profissões que tem um horário comercial, né, de segunda a sábado, de segunda a sexta, tem a folga do domingo e do sábado, eles são remunerados, a gente ganha, né, folgando esses dias. Não à toa, quando você tem carteira assinada e falta um dia de trabalho, você perde o valor da falta sem justificativa, né, obviamente, você perde o direito ao dinheiro da folga remunerada. Direito para pausa para se alimentar também é um termo conquistado pelos movimentos trabalhistas e assim por diante. Porque até então, por muito tempo, se você estava em pé trabalhando, isso, tá ótimo, não precisava muito disso, sabe? E os movimentos trabalhistas que vão trazer essas pautas em relação ao salário mínimo, pausas, férias, folgas remuneradas, um limite para a carga horária diária de trabalho, né? Então, o limite de que o ideal é que se trabalhe só 8 horas por dia, vem contando essas 8 horas, adicionando mais uma hora para almoço, né? Vem das reivindicações dos movimentos trabalhistas, ok? Há também muito forte em algumas vertentes do movimento, que é o questionamento das estruturas econômicas das sociedades vigentes, que são basicamente alguns movimentos trabalhistas que se ligam a outros movimentos políticos, como o comunismo e o socialismo, que vão pautar o fim da estrutura econômica capitalista, né? Que eles vão falar que o quê? Só se resolve o problema se acabar com o capitalismo, né? E um pouco disso a gente já viu nas discussões do primeiro bimestre em relação ao Estado socialista e tal. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem entrar em contato, a gente vai aprofundando, ok? Em relação a esse trabalho bimestral, o que vai acontecer? Eu vou deixar uma lista de movimentos específicos. Por exemplo, o movimento estudantil, caras pintadas. Então, um recorte muito específico, uma dada época, um grupo específico, uma região. Vocês vão pesquisar sobre eles e me trazer e me apresentar, e apresentar numa aula, tá? A ideia é que essa apresentação seja de no máximo mesmo, estourando 10 minutos, tá? Então, um grupo ali de 5 pessoas, vocês se organizem para cada um falar um pouquinho e no máximo dá 10 minutos de apresentação. Mas aí vai ter esse documento, aí vocês separam em grupo, já pode ir separando os grupos aí, quem quiser, e vocês vão escolher cada um, tá? Mas nessa questão da distribuição eu prefiro fazer em sala, tá? Que é mais fácil caso tenha coisa repetida, beleza? Qualquer dúvida a gente vai ter as aulas da semana que vem, tá? Então, lembrando, a gente vai estar seguindo os horários, já fechei aqui os horários, gente. Então, a gente vai estar seguindo o horário, assim, a 313, nossa aula é segunda, das 2h30 às 3h30, é esse o horário da live que eu vou estar esperando quem tiver com dúvida, ok? Não esqueçam que quinta e sexta a aula já é na escola e aí a gente já pode discutir esses termos na escola, ok? Beijinhos, até mais!